Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa mandala muito linda de crochê. Eu já ensinei a fazer essa peninha no vídeo da semana passada, então eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo. Se você ainda não fez a sua pena, vai lá, faz e depois vem pra cá pra gente continuar o trabalho juntos. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a mandala, né, essa parte toda aqui, esse círculo, e a montar, que depois é bem facinho, é bem simples mesmo de fazer. Ela fica muito linda, eu escolhi, são 5 cores diferentes, mas vocês vão poder usar as cores que vocês quiserem, né, fazer aí a combinação de cor do jeito que vocês acham que vai ficar mais legal. Ela é fácil de fazer, fica muito linda, vale muito a pena. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar tem um tex de 400, é 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. Eu escolhi 5 cores de fios, tá? Vocês podem escolher as cores que vocês quiserem também. As cores que eu escolhi foram laranja, amarelo, verde água, rosa e vermelho. Mas vocês podem fazer aí a misturinha nas cores que vocês quiserem. A gente vai começar fazendo um anelzinho mágico. Então, para fazer o anel mágico, eu faço um Ezinho, assim, com fio. Vou deixar tracionado no meu dedo o fio que vem do novelo. E eu vou segurar o Ezinho bem aqui, onde um fio passa em cima do outro. A pontinha fica solta aqui embaixo. Vou inserir a minha agulha aqui no buracão, laçar o meu fio de frente para trás e puxar aqui para frente. Agora, eu laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que tá na minha agulha. Então, eu fiz aqui o meu anel mágico. A gente vai trabalhar nessa primeira carreira um ponto alto e uma corrente 12 vezes. O primeiro ponto alto a gente vai fazer com correntinhas, tá? Vão ser 2 correntes, então a gente laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha, laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Então, essas 2 correntinhas aqui de início, elas vão contar como o primeiro ponto alto. Como a repetição é um ponto alto e uma corrente, eu vou trabalhar mais uma correntinha aqui, que é a correntinha de espaço que a gente vai fazer entre um ponto alto e outro. Só nesse comecinho que vai ser assim, porque a gente precisa da altura aqui do primeiro ponto alto do trabalho. Então, basicamente, a gente já tem aqui a primeira repetição, que seria um ponto alto e uma corrente. Agora, para fazer o ponto alto, né, de verdade, a gente vai fazer uma laçada na nossa agulha, inserir aqui no buracão, trazer o fio lá de trás para frente. Fiquei com 3 laçadas. Laço mais uma vez, vou tirar de dentro das 2 primeiras. Laço mais uma vez e tiro de dentro das outras 2. Fiz o primeiro ponto alto e faço uma corrente. Agora, eu já tenho 2 repetições prontas. Vou fazer mais uma com vocês. Laço o fio, insere na base, traz o fio lá de trás pra frente, fico com 3 laçadas, laço, tiro das 2 primeiras, laço, tiro das outras 2 e faço uma corrente. Eu já fiz aqui com vocês 3 repetições. A gente vai seguir fazendo até ter um total de 12 pontos altos e 12 correntes, né? Vai ser sempre um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. A gente precisa ter um total de 12 repetições. Lembrando que essas correntinhas iniciais contam como a primeira repetição. Cheguei no fim da minha primeira carreira, então eu fiz um total de 12 repetições, um ponto alto e uma corrente. Agora eu vou soltar um pouquinho aqui a minha laçada e vou puxar para fechar o anelzinho mágico. Pode puxar bem até o máximo que vocês conseguirem aqui, até ele ficar bem fechadinho, tá? Ele não vai fechar completamente, vai ficar um buraquinho, não tem problema. Agora, a gente vai contar 2 correntinhas aqui da base. Lembrem-se só que a gente primeiro tem o nozinho, depois a gente tem 1, 2, 3 correntinhas, tá? O nozinho a gente não conta, a gente vai contar aqui a segunda correntinha, inserir a agulha pegando só a alcinha da frente. Traz o fio lá de trás pra frente e puxa direto aqui por dentro da laçada, ó. A gente finaliza a carreira com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio deixando só um espacinho pra gente esconder a pontinha do fio depois. Puxa aqui a laçadinha. Eu gosto de já ir escondendo as pontinhas dos fios conforme eu vou fazendo as carreiras, pra depois no final não ter que ficar escondendo um monte de pontinha. Então, eu já vou pegar essa ponta aqui e eu vou ir passando aqui, ó, só na alcinha de trás de alguns pontinhos. Passei de 5 pontos, já é o suficiente, não precisa passar muito. Essa pontinha aqui do anelzinho mágico eu vou deixar pra arrematar depois, tá? Por enquanto, só essa.
E agora eu vou pegar a próxima cor do meu trabalho, que vai ser o fio amarelo. Eu já vou deixar esse fio amarelo preso na minha agulha com um nozinho corrediço. Então, eu faço um ezinho com fio, do mesmo jeito que a gente faz para começar o anelzinho mágico. Insiro a agulha aqui no centro, trago o fio aqui pra frente e eu já vou puxar essa pontinha, ó. Que aí vai ajustar. Deixem uma pontinha aqui o suficiente só pra esconder, não precisa ficar muito grande. A minha até ficou um pouquinho grande demais. A gente vai começar agora, aqui a segunda carreira, em outro lugar, sem ser onde a gente finalizou a primeira carreira. Assim, a gente evita que fique a cicatriz na peça e a nossa peça vai crescendo bem perfeitinha e bem redondinha. A gente tá com a nossa agulha aqui passada já o fio nela, certo? A gente vai dar uma laçada e a gente vai precisar segurar essa laçada. Então, eu vou segurar com esse meu dedo indicador aqui, ó. Vou ficar segurando dessa forma. Vou pegar aqui o meu trabalho e vou inserir num espacinho qualquer da base. Num buraquinho mesmo da correntinha, ó. Entre dois pontos altos. E aqui nesse espaço eu vou começar a fazer um ponto alto. Então, eu trago o fio lá de trás. Fiquei aqui, ó, com 3 laçadas na minha agulha. Laço mais uma, tiro de dentro das 2 primeiras. Só que eu não vou finalizar, porque a gente vai começar fazendo um ponto puff. E aí, pra fazer o puff, a gente não finaliza o ponto alto. Eu vou manter essas 2 laçadas na agulha, vou laçar mais uma vez, inserir na base novamente. Trago o fio lá de trás pra frente. Tenho 4 laçadinhas agora, eu vou laçar e tirar só das 2 primeiras. Fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Laço mais uma vez, insiro na base novamente, trago o fio lá de trás pra frente, tenho 5 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro só de dentro das 2 primeiras. Agora, eu tenho 4 laçadinhas aqui na minha agulha, eu vou laçar e tirar de dentro de todas as 4 de uma vez só. Fiz o primeiro pontinho puff do trabalho. Vou fazer 2 correntinhas. E dentro do próximo espacinho aqui, ó, entre os 2 pontos altos, eu vou trabalhar outro ponto puff. Então, eu laço o fio, insiro aqui no espaço da base, entre os 2 pontos altos, no buracão, trago o fio lá de trás pra frente. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço, tiro das 2 primeiras. Não finalizo o ponto alto. Laço mais uma vez, insiro na base novamente, trago o fio, laço e tiro das 2 primeiras. Não finalizo os pontos altos. Laço mais uma vez, insiro na base novamente, trago o fio, laço e tiro de dentro das 2. Agora sim, que eu tenho 4 laçadas na minha agulha, eu vou finalizar esse ponto alto. Então, eu laço e tiro de dentro de todas as alcinhas de uma vez só. Fiz o segundo ponto puff. Vou trabalhar mais 2 correntes e vou fazer outro ponto puff. Então, laça, insere na base no espacinho de ponto, laça, tira 2, não finaliza, entro de novo, trago o fio, laço, tiro 2, não finaliza, entro mais uma vez, laço e tiro 2, e aí sim eu vou laçar e finalizar os 3 pontos altos. Fiz mais um ponto puff. A gente vai fazer essa repetição até dar a volta toda. Vai ser sempre um ponto puff e 2 correntinhas. Cheguei no final da segunda carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto puff. Deixo essa pontinha aqui de início pra trás e finalizo aqui, ó, com ponto baixíssimo. Corto o fio, não precisa deixar um fio muito longo, só o suficiente pra esconder. E puxa a laçadinha. Eu já vou esconder essa pontinha passando por alguns pontinhos aqui, né, por algumas alcinhas do ponto. Eu sempre pego a alcinha de trás. E eu também vou esconder essa pontinha aqui, que é aquela do início. Então, eu vou trazer ela aqui pra esse outro lado, ó. A que a gente acabou de finalizar, eu trouxe aqui pra frente. Essa outra eu vou puxar aqui pra trás e vou passar dentro de alguns pontinhos. Já passei a próxima cor, que é esse fio verde água na minha agulha. Na verdade, eu prendi com um nozinho corrediço. E do mesmo jeito que a gente iniciou o puff, ó, eu já vou dar uma laçadinha e segurar aqui o meu ponto. A repetição dessa carreira vai ser 3 pontos altos no espaço. Eu vou só chegar um pouquinho pra frente aqui pra gente começar em outro lugar. Então, vai começar por aqui. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do espaço e um ponto alto aqui no puff, só que a gente vai pegar ele pela frente do ponto. Eu vou mostrar como é que faz. Pra começar, eu vou fazer um ponto alto aqui no espação. Então, nesse espaço das 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto normal, simples. E agora, aqui onde eu tenho ponto puff, a gente vai fazer um ponto alto, só que a gente vai pegar ele pela frente. Como que é isso? Eu laço aqui o meu fio, vou inserir aqui, ó, do lado direito
e sair do lado esquerdo. Pegando o ponto por trás, na verdade, né? A gente laça ele por trás. Puxa aqui o fio. Agora, a gente finaliza o ponto alto normalmente. Laça, tira 2. Laça, tira mais 2. Aqui dentro do espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos simples. E no próximo agora, que é o ponto puff, a gente vai fazer igual a gente fez aqui atrás. Então, eu laço, entro aqui pela direita, pego ele por trás, saio aqui do lado esquerdo dele, laço o fio, puxo de volta aqui pra frente. E aí, eu finalizo o ponto alto normalmente. A gente vai fazer isso até dar a volta toda. Como a gente começou aqui o primeiro ponto no espaço, a gente vai finalizar com 2 pontos altos aqui, só para completar esse primeiro bloquinho, tá bom? A repetição vai ser sempre 3 pontos altos dentro do espação aqui desse buracão e um ponto alto pegando por trás, assim, do ponto, aqui quando a gente tiver o ponto puff. Finalizei a terceira carreira, já arrematei aqui o meu pontinho, ó, e já escondi passando por alguns pontinhos, do mesmo jeito que a gente fez aqui na carreira anterior. Agora, a gente vai começar a próxima, eu já deixei passada aqui na minha agulha, né, já deixei presa com o nozinho corrediço, e a gente vai iniciar sempre da mesma forma, então, eu vou fazer aqui, ó, o pontinho, ó, o ponto alto, né, a laçada do ponto alto, e vou segurar aqui pra não soltar. Nessa carreira, a gente vai trabalhar pontos altos entre os pontos altos. Então, a gente pode começar aqui nesses bloquinhos de 3 pontinhos altos. Eu vou deixar aqui, ó, o primeiro ponto alto do bloquinho e vou inserir entre o primeiro e o segundo, tá? E aqui a gente vai fazer um ponto alto. Então, a gente tem aqui o bloquinho de 3 pontos altos, que tá no espação aqui embaixo da segunda carreira. Eu peguei entre o primeiro e o segundo e fiz um ponto alto. Vou fazer uma corrente. E no próximo espacinho, entre os 2 pontos altos, bem aqui no meio do ponto mesmo, eu faço outro ponto alto. Vou fazer outra corrente. E o próximo ponto alto é o ponto alto que a gente pegou pela frente aqui do ponto puff. Então, eu vou pegar ele pela frente também. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, lacei o fio, vou inserir aqui do lado direito, saio aqui do lado esquerdo, laço, trago aqui pra frente e finalizo o ponto alto normalmente. Faço uma corrente, venho aqui pro próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente, vou pro próximo espacinho, faço outro ponto alto, outra corrente. E agora, eu cheguei novamente aqui no pontinho que a gente pegou pela frente, então, eu vou pegar ele pela frente também. E faço uma corrente. Vai ser sempre assim, tá? A gente sempre vai trabalhar um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Só prestem atenção que, quando a gente estiver aqui nesse ponto alto que a gente trabalhou pela frente na carreira anterior, a gente vai trabalhar ele pela frente também, e não aqui no meio, ó. A gente não vai trabalhar aqui no meio do ponto, a gente vai pegar ele pela frente. Esse ponto, ele já vai valer pros 2 pontos que a gente precisaria aqui no espaço. Então, a gente sempre vai ter 2 pontos altos aqui dentro do bloquinho e o ponto alto que a gente tem aqui, ó, pegando pela frente. E eles estão sempre separados por uma correntinha. Finalizei a quarta carreira com ponto baixíssimo e já passei aqui, ó, a pontinha do fio por alguns pontinhos para ela já ficar escondidinha. Também já deixei aqui o fio vermelho preso na minha agulha com o nozinho corrediço e a gente vai iniciar novamente com um pontinho alto, então eu já vou deixar a laçada aqui na agulha e já vou segurar ela aqui. Venho aqui no outro pontinho qualquer do meu trabalho e a gente vai começar fazendo um ponto puff bem aqui, ó, nesse espacinho de ponto alto que a gente tem dentro do bloquinho de 3 pontos altos aqui da carreira azul, tá vendo? A gente tem aqui, ó, os pontos altos que a gente pegou pela frente, ó, bem aqui, certo? A gente tem um ponto alto aqui pela frente e um ponto alto aqui pela frente. E depois, a gente tem 2 pontos altos aqui no meio. A gente vai começar fazendo um ponto puff nesse buraco entre os 2 pontos altos que estão aqui no meio. Então, eu deixo aqui a laçadinha, seguro o meu fio, pego aqui o meu trabalho e eu já vou fazer o puff do mesmo jeito que a gente fez na outra carreira. Fiz o meu pontinho puff, vou fazer 3 correntinhas. E aqui, onde eu tenho o ponto alto pegando aqui pela frente, eu vou trabalhar outro ponto alto pegando pela frente. Então, eu laço meu fio, pego ele aqui, ó,
de trás pra frente e faço outro ponto alto. E mais 3 correntinhas. Vai ser essa a repetição da carreira. Um ponto puff e um ponto alto pegando pela frente em cima do ponto que a gente já tem aqui, ó, pegando pela frente da carreira anterior. Agora, a gente pula o próximo espaço, vem aqui pro espaço bem central dos 2 pontos altos e faz novamente, começa novamente a repetição. Então, eu vou fazer um ponto puff. Três correntes. E agora, um ponto alto aqui em cima, ó, onde a gente já tem o ponto alto pela frente. A gente faz outro ponto alto pegando pela frente. E mais 3 correntinhas. Eu vou repetir até chegar aqui no final, onde eu vou fechar com um ponto baixíssimo e esconder as pontinhas do fio. Finalizei a quinta carreira, já escondi aqui as pontinhas dos fios e eu já deixei preso na minha agulha o fio laranja. Agora, eu vou repetir as cores, tá? Então, eu vou começar de novo a sequência seguindo aqui a mesma que eu já usei. A gente vai fazer ponto alto novamente, então eu já vou dar uma laçadinha, segurar aqui aonde, pra ele não soltar, né, onde tá a laçada. E agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar nos espacinhos das correntes. Toda vez que a gente tiver um espaço de corrente, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Então, eu venho aqui no espacinho, pode começar por qualquer um deles, e a gente faz 3 pontos altos. E toda vez que a gente tiver ou um ponto alto pegando pela frente ou um ponto puff, a gente vai fazer aquele ponto alto pegando pela frente, independente de qual seja. Então, a gente vai pegar assim, do lado direito pro lado esquerdo e fazer o ponto alto. Faço novamente 3 pontos altos no espaço. E agora, eu tenho um ponto puff aqui, eu vou pegar ele pela frente. Então, eu insiro aqui pela direita, saio na esquerda e faço o meu ponto alto. E vai ser essa a repetição da carreira, tá bom? Sempre que a gente tiver espaço de correntinha, a gente trabalha 3 pontos altos. E sempre que a gente tiver ou pontinho puff na base ou o ponto alto na base, a gente vai fazer um ponto alto pegando assim o ponto, ó, pela frente, né, de trás pra frente. Finalizei a minha carreira, já escondi as pontinhas do fio e já deixei preso na minha agulha o fio amarelo pra gente começar a próxima carreira. A gente vai precisar identificar aqui no nosso trabalho esse ponto alto que a gente fez aqui, pegando pela frente, em cima do ponto alto da carreira anterior, tá? Não é o ponto que tá em cima do puff, é o ponto alto que tá em cima do ponto alto. Esse ponto alto pegando pela frente. Então, vai ser aqui que a gente vai começar fazendo um ponto baixo. Então, eu não preciso dar aquela laçada de início aqui na agulha. Então, eu tenho ponto alto aqui na carreira anterior, na carreira vermelha, e tenho ponto alto aqui pegando por cima na carreira laranja, e eu vou fazer, ó, pegar novamente assim, de trás pra frente, e fazer um ponto baixo. Então, eu puxo o meu fio, fiquei com 2 laçadas, e passo aqui, ó, por dentro direto. Fiz o primeiro ponto baixo do nosso trabalho. E agora, a gente vai começar a nossa sequência a partir daqui. Nessa carreira, a gente vai trabalhar pegando aqui em cima, ó, as 2 alcinhas do ponto. A gente não vai pegar nos vãos dos pontos altos do mesmo jeito que a gente fez nas carreiras anteriores, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, pega aqui o fio, deixa ele tracionado na sua mão. Aí, e eu vou começar pegando aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto alto que eu tenho aqui na minha base, depois desse ponto aqui que a gente fez, né, o ponto baixo pegando pela frente. A gente vai fazer um meio ponto alto, então eu laço meu fio, insiro aqui na cabeça do ponto, trago o fio lá de trás pra frente, fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Laço mais uma vez e tiro de dentro das 3. No próximo ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, eu laço meu fio e vou fazer aqui, ó, dentro do mesmo espacinho, pegando só na cabecinha do ponto, 2 pontos altos. No ponto seguinte, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas do fio na nossa agulha. Então, eu dei 2 voltas, insiro aqui na cabecinha do próximo ponto, trago o fio de trás pra frente. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Laço, tiro das 2 primeiras, laço, tiro das outras 2 e laço e tiro das próximas 2, né, das 2 últimas. Chegamos aqui, ó, no ponto alto da base que a gente pegou pela frente, que é o ponto alto que tá em cima do puff da outra carreira, né, da carreira que tá lá atrás.
E nesse ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto triplo, também pegando assim, ó, pela frente, pra gente manter esse relevinho aqui. Então, eu vou laçar 3 vezes o fio na minha agulha. Vou laçar o ponto aqui, ó, pela frente. Laço o fio, trago. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na minha agulha. Laço, vou tirar as 2 primeiras. Laço mais uma vez, tiro das outras 2. Laço mais uma vez, tiro das outras 2. E laço mais uma vez, tiro das 2 últimas. Fiz um ponto alto triplo. Agora, o que a gente vai fazer é repetir essa sequência, só que de trás pra frente. Então, aqui no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, vou pegar novamente a cabecinha do ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. No próximo ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um meio ponto alto. Então, eu laço, insiro aqui na base, trago o fio lá de trás pra frente, laço e tiro de dentro das 3 de uma vez só. E aí, a gente chegou novamente no ponto alto, em cima do ponto alto da carreira anterior, e nesse ponto a gente vai trabalhar um ponto baixo, pegando o ponto assim, ó, pela frente. E aqui começa já a nossa próxima repetição, porque a gente já tem aqui, ó, o primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai repetir tudo de novo. E a gente vai repetindo até a gente dar a volta toda no trabalho. Até chegar aqui, onde a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo e esconder as pontinhas. Finalizei minha 7ª carreira. Não escondam, por enquanto, essa pontinha do fio de vocês, tá? Nessa carreira, porque ela vai ficar mais aparente e se a gente esconder, depois ela vai ficar aparecendo. Então, a gente vai fazer as próximas carreiras e aí depois a gente esconde aqui por trás. Ou, se já quiserem esconder, escondam aqui, ó, nessa carreira de baixo. Não escondam aqui na alcinha de cima, porque... Deixa eu passar uma agulha de tapeçaria aqui, a gente já esconde junto. Porque se a gente esconder aqui por cima do mesmo jeito que a gente escondeu as outras, essa carreira aqui vai ficar aparecendo, ó. Então, a pontinha do meu fio tá aqui, eu vou passando aqui por baixo, ó, no pezinho do ponto, ao invés de passar lá em cima. E aí, é só passar por alguns pontinhos. Passa um fio, depois pega aqui a outra pontinha e passa o outro fio também. O fiozinho lá de início do anel mágico, que a gente começou o trabalho, no meu caso foi o fio laranja, se vocês estiverem usando as mesmas cores que eu, vai ser no de vocês também. Vocês também podem esconder desse jeito, tá? Passando dentro de alguns pontinhos. Pronto. Então, já tá bom? Essas pontas todas aqui do fio, ó, a gente pode depois ir cortando bem rente. A do anel mágico tem que arrematar primeiro pra depois cortar. E aqui na pontinha, ó, tá vendo que o meu já tá bem pontudinho? Foi porque eu fui pegando a minha agulha, colocando bem aqui, ó, nesse ponto maior, que é o ponto alto triplo, e dando uma puxadinha, ó. Eu insiro bem aqui na cabecinha do ponto e dou uma puxadinha. Aí, ele vai ficando assim, mais bicudinho. Já deixei passado na minha agulha, já deixei presa, né, na minha agulha com nozinho corrediço, o próximo fio, que é o verde água. A gente vai identificar aqui na nossa peça o ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Pegando pela frente, a gente fez um ponto baixo. A gente vai vir aqui na cabecinha desse ponto baixo e fazer um ponto baixo. 7 correntinhas. E aqui dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Então, a gente fez aqui, ó, pegando a cabecinha mesmo do ponto. Então, eu peguei assim o pontinho desse jeito aqui, do ponto baixo da carreira anterior. A gente trabalhou um ponto baixo, 7 correntes e outro ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar 8 correntinhas. E a gente vai pular aqui pro próximo ponto baixo, ó. Então, eu venho aqui, pego de novo a cabecinha do ponto e faço um ponto baixo, 7 correntinhas. E dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo.
e agora mais 8 correntinhas. E vai ser essa a repetição da carreira. Finalizei a 8ª carreira. Eu não escondi a minha pontinha do fio, mas se vocês quiserem, vocês podem esconder nessas correntinhas aqui, ó, tá? Nessa que fica aqui pra cima não, porque senão vai aparecer depois. Tem que esconder nessa daqui que a gente deixou 8 de espaço, porque elas vão ficar aqui pra trás e elas não vão aparecer no trabalho, vai ficar desse jeito aqui. Então, quem quiser, eu não escondi ainda, mas eu vou esconder. Então, quem quiser já pode esconder aqui assim, ó, passar um aqui pro lado, outro aqui pro outro, nessas correntinhas que estão passando aqui retinha entre uma bolotinha e a outra. Já deixei preso na minha agulha o fio cor-de-rosa e agora na próxima carreira a gente vai começar com ponto alto, então eu já vou dar uma laçada, vou segurar aqui o meu trabalho. E vou vir aqui, ó, nesse ponto mais, esse bem grandão aqui, o ponto alto triplo da carreira em amarelo, tá? Não é da última carreira, é da carreira que tem anterior à última. Então, eu vou achar o ponto alto triplo, que é o ponto mais compridão que a gente tem aqui. E vou achar o ponto alto duplo, que é um antes dele, tá? A gente vai um pra trás. E a gente vai começar fazendo aqui, ó, um ponto alto, pegando na alcinha do ponto. No próximo ponto, que é o ponto alto triplo, a gente vai trabalhar um ponto alto, pegando ele aqui pela frente, né, pra gente manter esse relevo. E no ponto seguinte, a gente vai trabalhar um ponto alto pegando a cabecinha do ponto novamente. Então, a gente criou aqui 3 pontos altos, certo? Um no ponto alto duplo, um no ponto alto triplo, pegando pela frente, né? O pontinho assim pela frente, e o outro no próximo ponto alto duplo. Depois, eu vou trabalhar 3 correntes. E aqui dentro desse coisinho que a gente deixou, né, dessa argolinha que a gente deixou aqui, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Então, a gente insere direto aqui no buracão e faz 1, 2 e 3 pontos baixos. E depois mais 3 correntes. E vai ser essa a repetição da carreira. Agora, a gente identifica aqui de novo o ponto alto triplo. Vem um antes dele, que é o ponto alto duplo, pega aqui a cabecinha do ponto e começa novamente a repetição. Então, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Esse daqui do meio, a gente sempre vai pegar ele pela frente do ponto anterior. Três correntes. 3 pontos baixos aqui dentro do buraquinho que a gente deixou. E mais 3 correntes. E repete novamente a sequência. Uma coisa importante é que a gente precisa deixar essas correntinhas aqui, essas 8 correntinhas, pro lado de trás, tá? Tá vendo que a amarela a gente já pega aqui direto, com a cor de rosa a gente já pega aqui direto na carreira amarela e não aparece nesse pedacinho aqui nenhum pontinho azul. Ele tem que ficar aqui atrás, ele não vai aparecer mesmo. E agora eu vou seguir até dar a minha volta toda. Finalizei a minha 9ª carreira e agora a gente vai trabalhar com o fio vermelho e essa vai ser a nossa última carreira. Eu já deixei ele preso aqui na minha agulha com o nozinho corrediço. A gente vai vir aqui no nosso trabalho, ó. E a gente vai começar nesse bloquinho que tem nesse espaço que a gente tem de correntinhas, depois dos 3 pontos altos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, no espaço da correntinha. Insiro a minha agulha e vou fazer 3 pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos. Esses próximos 3 pontos baixos, a gente vai pegar do mesmo jeito que a gente tava pegando os pontos altos aqui em relevo, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Inserir a nossa agulha aqui de trás pra frente e eu entro no espacinho do ponto aqui, ó, no Vzinho do ponto. Deixa eu tentar mostrar melhor. A gente vai... Eu vou soltar minha agulha só pra vocês entenderem, tá? O caminho que a nossa agulha vai fazer é de trás pra frente... A gente entra aqui no buracão e já sai aqui, ó, no próximo ponto baixo. A gente vai laçar por trás esse ponto baixo aqui. Desse jeito, ele vai passar por trás da nossa agulha. Quando a gente estava trabalhando no ponto alto, o ponto passava pela frente da nossa agulha. Nesse caso aqui, o ponto tem que passar por trás. Então, ele tem que ficar assim, ó. Opa, aqui, desse jeito aqui, tá vendo? É como se o ponto que eu quisesse fosse esse ponto que tá aqui atrás.
Vai ser assim que a gente vai trabalhar aqui nessa parte. Então, eu preciso fazer esse movimento aqui com a minha agulha, ó. Eu venho aqui por trás, de trás pra frente eu entro no buracão e já saio no próximo pontinho baixo aqui em cima. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Trago o fio aqui pra frente novamente. Opa, perdi. Trago o fio aqui pra frente, fiquei com 2 laçadas, faço um ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui no próximo. Só que agora eu vou entrar aqui no Vzinho, na cabecinha do ponto, ó. Entro nessa cabecinha do ponto e saio na outra. Trago o fio e finalizo o ponto baixo. Vou trabalhar mais uma vez, entro numa cabecinha e agora eu vou sair aqui no buracão. E faço um ponto baixo. A gente vai trabalhar 3 pontos baixos no espaço e 3 pontos baixos assim, ó, pegando pra frente, pra gente ter esse efeito aqui, ó, das correntinhas aqui em cima e desses pontinhos aqui atrás. No espaço aqui de correntinha, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos novamente. Quando a gente chegar aqui nesse bloquinho de pontos altos, a gente vai pular o primeiro, pegar o segundo pela frente, então insiro a agulha aqui e pego o segundo ponto e faço outro ponto baixo. Pulo aqui o próximo e vou trabalhar 3 pontos baixos aqui em cima nas correntinhas. Pode dar uma puxadinha aqui, ó, pra ele ficar certinho aqui nesse lado. E agora, a gente vai fazer novamente, toda vez que chegar aqui nessa parte de ponto baixo, a gente vai repetir o que a gente fez aqui atrás. Então, eu venho com a minha agulha, ó, de trás pra frente, laço o ponto, puxo o meu fio e finalizo o ponto baixo. Agora, eu entro aqui, saio no próximo, puxo o meu fio e finalizo o ponto baixo. Agora, a gente entra no último, laço o fio, puxa aqui o fio e finaliza o ponto baixo. Fizemos 3 pontos baixos. Aqui no buracão, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos. Vou pular o primeiro ponto alto, vou pegar o ponto alto do meio pela frente, faço um ponto baixo e volto aqui de novo, ó, para os 3 pontos baixos do buracão. Vai ser essa a repetição dessa carreira, tá? A parte mais chatinha é essa parte aqui, né, que a gente vai fazer essa florzinha, mas ela fica bem bonitinha, então vai valer a pena. A gente começou fazendo aqui 3 pontos baixos, depois a gente vai trabalhar 3 pontos baixos pegando o ponto por trás, depois 3 pontos baixos no espação, depois a gente pula um ponto alto, faz um ponto baixo pegando o ponto alto em relevo aqui pela frente, né, pra manter o relevo. E aí, a gente vai começar tudo de novo, a repetição. 3 pontos baixos, esses 3 aqui pegando por trás, 3 pontos baixos nas correntes, e aí, a gente vai seguir o trabalho até dar a volta toda. Cheguei no fim da última carreira, cortei o meu fio, puxei a laçada, eu não fiz o arremate ainda pra fazer aqui com vocês, só pra gente fazer esse último arremate diferente, pra ele ficar mais bonitinho aqui o acabamento. Eu passei a agulha de tapeçaria na ponta do fio, puxei aqui a laçadinha, né, do meu último ponto. A gente vai vir aqui, ó, no segundo ponto baixo da base, né, do comecinho aqui do trabalho, ó. Esse foi o primeiro, onde tá o nozinho. A gente vai laçar aqui o segundo, pegando as 2 alcinhas do ponto. Puxar o fio. E agora, a gente vai trazer o fio novamente aqui, ó, no miolinho do ponto de onde ele tá saindo, ó. Meu fio tá saindo daqui do miolinho do último ponto baixo. Eu vou trazer ele aqui pra dentro mais uma vez. E vou puxar. E agora, a gente vai puxando com cuidado até ajustar e a gente criar esse pontinho aqui, ó, esse acabamento, fazendo um pontinho falso. Assim, fica bem perfeitinha a finalização aqui do ponto. Aqui atrás, a gente pode ir passando o fio por alguns pontinhos para fazer o arremate. Então, eu vou passar no Vzinho aqui dos pontos pelo lado de trás. Pode cortar o excesso desse fio aqui bem rente.
E agora eu vou repetir a mesma coisa para essa outra pontinha aqui, tá? Eu vou esconder ela trazendo aqui pro outro lado. Todas as pontas do fio que a gente tem aqui, as que a gente ainda não escondeu, ó, que foram das carreiras, eu não escondi dessa carreira cor-de-rosa e nem dessa carreira aqui em azul. Eu vou esconder agora. A carreira azul a gente pode passar ou por dentro dessas correntinhas aqui por trás, ou aqui por dentro da carreira em amarelo mesmo. Eu vou passar pelas correntinhas só pra não ficar feio o acabamento aqui atrás. E esse fio cor-de-rosa a gente passa aqui pela mesma carreira de fio vermelho, do mesmo jeito que a gente tá fazendo esse arremate aqui. Depois é só cortar bem rente todas as pontinhas do fio. Ah, e também escondam a pontinha do anel mágico, não esqueçam de esconder por alguns pontinhos. Vou fazer esses arremates todos e já volto com vocês pra gente fazer a próxima parte. Arrematei todas as pontinhas, né? Fui cortando as que eu já tinha arrematado e as que eu não tinha fui escondendo. E olha como o acabamento aqui atrás ficou bem bonitinho, não dá pra ver praticamente nada, né? Ficou perfeito. E aí, a nossa mandala, basicamente, ela já tá pronta, né? Que é essa parte principal dela. Agora, vocês podem fazer duas coisas. Uma, pegar um ferro de passar, arrumar a mandala de vocês bem direitinho, ó, arrumar aqui essas bolinhas pra ficar bem no meio, tem que ir dando uma puxadinha. O que eu gosto de fazer? Eu coloco em cima de uma superfície macia, que normalmente é a minha cama, pego alguns alfinetes e vou posicionando ela do jeito que eu quero que fique, bem bonitinha. E vou esticando. Depois eu pego, esse alfinete não pode, tá? Porque derrete. Tem que ser aquele que não tem plástico aqui, que só tem metal. Depois eu pego ferro quente com vapor e vou batendo por cima com cuidado. Pode até pôr um paninho aqui por cima pra não acontecer de um acidente, né? E aí queimar a nossa mandala. Ela vai ficar mais abertinha e mais lisinha. Eu vou fazer comigo e já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Outra coisa que dá pra fazer, que também fica com um efeito muito legal, é fazer aquela misturinha de água com cola branca. Metade de água é 1 para 1, né? Metade de água, metade de cola branca. Aí mistura pra esse tamanho aqui de mandala, daria certo pôr no prato ou num pote, né, mais aberto. Você coloca o líquido lá, mergulha a mandala de vocês, deixa ela sugar bem a água. Depois, vocês tiram e aí vocês têm que colocar numa superfície ela bem esticadinha, bem do jeitinho que vocês querem. E aí o ideal seria que vocês tivessem também uma superfície que vocês conseguissem furar com um alfinete. Pode ser um pedaço de isopor, pode ser aqueles tapetes de EVA, sabe? Que dá pra fincar. Porque daí não pode pôr na cama, né? Porque senão vai molhar. A menos que coloque um plástico por baixo. Então, e aí, se vocês fizerem essa segunda opção, a mandala fica bem bonitinha e ela fica bem durinha, tá? E aí fica pra sempre, só se precisar lavar, que aí vai sair, né, essa goma, e aí vai ter que fazer de novo pra ela ficar de novo bem posicionada. Eu vou fazer aqui do jeito mais fácil, que é com o ferro de passar roupa. Então, eu vou lá, vou deixar bem bonitinha e volto pra mostrar o efeito pra vocês. Ela vai ficar assim, mais abertinha. Enquanto isso, vocês precisam fazer uma peninha pra gente colocar, né, pra gente fazer a finalização da nossa mandala. Eu já gravei o vídeo, foi o vídeo da semana passada que eu gravei ensinando a fazer essas peninhas. Então, vocês precisam fazer aí pra colocar na mandala de vocês. Eu vou usar só uma, eu acho, pra pôr aqui na minha. Eu vou pôr só uma aqui embaixo penduradinha. Mas se vocês quiserem pôr mais, é só fazer mais, tá? Façam aí quantas vocês quiserem. Dá pra pôr 3, que também fica legal. Eu vou pôr só uma. Eu vou usar essa daqui, cor de rosa pink, que é a penúltima cor que eu usei aqui no trabalho. Eu acho que vai dar um efeito legal. Vocês podem usar qualquer cor que vocês usaram aqui no trabalho, né? Porque daí fica bonito, fica combinando e aí fica mais bonito. Então, eu vou usar essa daqui que já tá pronta. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês. Então, vocês precisam ir lá, fazer a pena de vocês e aí vir pra cá pra gente finalizar o trabalho aqui juntos. Pronto, pessoal, tá aqui a minha mandala. Eu já dei uma batida de ferro aqui por cima dela. Tá vendo que ela fica mais abertinha? Ela fica mais plana, ó. Ela não vai ficar super durinha. Pra ficar durinha, tem que fazer aquela misturinha de cola com água. Cola branca, né, com água, que aí ela fica bem durinha. Mas eu não acho que tenha muita necessidade, tá? Dá um acabamento um pouquinho diferente, mas pra mim, batendo só o ferro e deixando ela assim bem retinha já é o suficiente. Eu também dei uma batida de ferro aqui na peninha que eu vou usar pra pôr na ponta da mandala.
Se vocês dão uma batidinha também, porque às vezes ela fica meio levantando aqui as pontinhas, né? E quando a gente põe o ferro, ela fica mais certinha, o desenho fica mais bonitinho, né? O formato dela. E eu também já deixei passado aqui na minha agulha de tapeçaria um pedaço do fio cor-de-rosa. Eu vou usar o fio rosa porque é a mesma cor da pena que eu escolhi pra pôr aqui no meu trabalho. A minha sugestão é que vocês usem o fio da cor da pena também, porque aqui embaixo, né, quando a gente prender a peninha aqui embaixo e fazer a costura, pode ser que essa parte gire e aí pra não ficar um acabamento feio com fio aqui atrás diferente. Mas aí também vai do gosto de vocês, se vocês quiserem usar outra cor de fio, fica aí à vontade, só se liguem, né, só fica atentos que vai ficar essa diferencinha aqui atrás quando a gente fizer o arremate. Eu deixei mais ou menos 65 centímetros de fio, tá? Eu gosto sempre de pegar um pedacinho de fio a mais, porque prefiro trabalhar com sobras, né? É melhor deixar pra mais que pra menos. Outra coisa vai depender do tamanho que vocês querem o fio pra vocês pendurarem, né? E qual a distância que vocês vão querer deixar aqui da pena pra mandala. Eu vou deixar uma distância bem pequenininha, de mais ou menos, deixa eu ver quanto tem aqui. Eu vou deixar mais ou menos uns 5 centímetros. Mais ou menos uns 5 centímetros só de distância da peninha aqui pra mandala. Então, vai depender também da quantidade do espaço que vocês querem deixar aqui pra vocês saberem o tamanho do fio que vocês querem usar. Na dúvida, cortem sempre pra mais, porque daí depois a gente corta e joga fora a sobrinha que ficar. A gente precisa começar só marcando o lugar que a gente quer fazer a costura. Eu vou usar como referência essa parte aqui, ó, onde a gente tem os pontos altos em cor de rosa. Aqui, ó, tá vendo? Os pontos altos em cor de rosa, porque aí o fio vai passar aqui por trás e não vai aparecer nesses espaços maiores. Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui em cima. E aí, a gente desce bem retinho e coloca outro alfinete bem aqui embaixo, que também vai ser no mesmo lugar, ó, onde tem os 3 pontinhos altos aqui em cor de rosa. Eu vou usar essa linha aqui pra prender o meu fio, só que a gente vai fazer isso do lado do avesso, né? Claro, pra não ficar aparecendo. Então, eu vou começar inserindo meu fio bem aqui, ó. Tá vendo onde tem, o meu alfinete tá aqui, certo? Então, eu sei que eu vou trabalhar nessa linha aqui. Tem um alfinete aqui em cima, outro alfinete aqui embaixo. Eu vou inserir aqui por trás dessas correntinhas aqui e vou pegar essa alcinha que fica aqui, ó, do ponto alto em amarelo. Na verdade, é do ponto alto triplo. Então, eu vou passar o meu fio aqui, ó, pegando um pontinho do amarelo aqui por trás, pegando um pontinho do cor de rosa aqui por trás e pegando aqui um pontinho do vermelho também. Puxa o fio, já vou tirar esse alfinete que eu não preciso dele, puxa o fio. E agora, a gente vai fazer uma curvinha, né, do espaço que a gente queira, que fique aqui em cima. Eu vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros. E a gente vai voltar no mesmo lugar. Então, eu vou passar aqui por dentro no mesmo lugar. E vou passar aqui, ó, na pontinha do fio amarelo, também no mesmo lugar. Passem o fio, depois vocês conseguem ajustar melhor o tamanho que vocês queiram, tá? E pode deixar essa sobra aqui na agulha um pouquinho menor pra gente não desperdiçar muito fio nesse momento. Então, a gente vai puxando aqui, ó, pra deixar um pouquinho menor pra não precisar jogar tanto fio fora por enquanto. Meçam aí o tamanho que vocês querem que tenha essa volta, que vai ser onde a gente vai pendurar, tá? Vai ser esse pedacinho aqui que a gente vai usar pra pendurar. E aqui atrás, na onde tá o fiozinho amarelo mesmo, ó, a gente tá com o fio aqui, eu vou dar alguns nozinhos, tá? Eu vou dar uns 2 ou 3 nozinhos. Então, eu vou passar o meu fio, ó, dando a volta aqui no fiozinho amarelo. Antes de terminar de puxar, eu passo por dentro aqui, ó, da laçadinha do rosa. Vou dar uma apertadinha e vou fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Então, eu entro aqui no fiozinho amarelo, puxo, antes de terminar de puxar, volto aqui com a agulha por dentro. Dá uma apertadinha e eu vou fazer mais uma vez só pra garantir que vai ficar bem apertadinho, que não vai soltar. Puxa bem. Agora, eu vou jogar essa sobrinha de fio aqui pra baixo. E vou passar ela aqui, ó, onde a gente tem esse fiozinho laranja passando em cima do ponto puff aqui em vermelho, tá vendo? A gente vai descer reto. Tem aqui um fiozinho vermelho e outro laranja, só vou pegar aqui, ó, pra dar mais alguns pontinhos. Tanto faz, ou aqui no vermelho ou aqui no laranja. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar mais uns 2 ou 3 nozinhos aqui. Então, primeiro a gente passa
Dá uma puxadinha aqui só pra ajustar. E agora sim a gente dá os nozinhos. Aperto bem. E eu vou esconder passando agora aqui, ó, nesse espacinho do ponto, nesse pezinho do ponto da carreira em laranja. Só pra esconder mesmo o excesso do fio. Então, eu vou passei aqui em todos os pontinhos, vou pular o último fiozinho que eu tenho aqui, ó, e vou voltar aqui pelos outros. Vou cortar agora bem rente o excesso aqui do fio. Então, esse primeiro pedacinho aqui a gente já fez, né? Que é a parte que pendura. Quem não quiser colocar a peninha aqui embaixo, basicamente já pode terminar a mandalinha assim. Ou se quiser fazer um tassel pra pôr aqui embaixo, também dá pra pôr outras coisas aqui embaixo, né? Não precisa ser necessariamente essa peninha aqui. Agora, eu passei na outra pontinha do fio, né? A pontinha que a gente deixou aqui pra baixo, a agulha de tapeçaria. E aí, a gente vai passando o fio, né? Por alguns pontinhos até a gente chegar aqui embaixo. Então, eu vou já passar aqui, ó, bem onde a gente fez o nozinho do outro ponto. Puxa o fio, cuidado só que esse fio aqui em cima ainda tá solto, tá? Ó, se a gente puxar, ele vai vir embora, então a gente não pode puxar muito, só fiquem atentos aí, segurem aqui em cima essa parte por enquanto. E aí, eu vou passando por alguns pontinhos aqui pelo meio, ó, só pra segurar mesmo, não precisa prender, nem dar nó, nem nada, é só pra não ficar solto o fio. Então, eu vou passar mais ou menos por aqui, pode ser no pontinho que vocês quiserem, só que peguem só bem aqui por trás pra não aparecer lá na frente. Agora, eu vou descer aqui pra esse outro lado. Até chegar aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Daqui... deixa eu passar aqui também, que daí fica igual do outro lado, né? A gente passa aqui por esse meinho. E agora, a gente vai passar aqui atrás do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou pegar por trás aqui das correntinhas. E vou passar o meu fio... Deixa eu tirar esse alfinete. Vou passar meu fio pegando aqui, ó. Um pontinho, a cabecinha do ponto alto triplo que eu tenho lá atrás. E o fio aqui cor de rosa e uma pontinha do fio vermelho também. E vou ajustar aqui, deixando do tamanho que eu quero, principalmente essa parte aqui de cima. Pode dar uma puxadinha, ó, assim, quer ver? Assim, que é pra dar uma ajustada mesmo, pra esse fio ficar bem retinho aqui, pra não ficar sobrando depois. E agora sim, vocês vão ver certinho se o tamanho que tá aqui em cima é o tamanho que vocês querem. E a gente vai prender a peninha aqui embaixo. Então, eu vou pegar a minha aqui... Vou virar ela pro lado do avesso. Vou deixar mais ou menos uns 5 centímetros aqui de distância de uma pra outra. E vou prender aqui atrás, ó. Então, eu vou passar pegando aqui, ó, como se fosse a terceira alcinha do ponto baixo. Só que eu tô olhando do lado do avesso, né? Então, é a primeira alcinha que tá aparecendo aqui pra mim. A gente precisa pegar ela, na verdade, aqui, ó, de cima pra baixo. Passa o fio. E agora, eu vou dar os mesmos nozinhos que eu fiz aqui em cima, aqueles nozinhos. Eu vou fazer uns 3 nozinhos também, usando sempre essa mesma alcinha. É importante que vocês já tenham medido aí pra ficar na altura que vocês querem. Sempre que fizer cada nozinho, dá aquela ajustadinha pra ficar bonitinho o acabamento. Fiz 2 nozinhos, eu não vou fazer mais um, porque como a peça aqui ela é mais fininha, né, depois o acabamento aqui não vai ficar tão bonito, então eu dei só 2. E agora eu vou passar dentro de alguns pontinhos baixos aqui pra garantir que esse fio vai ficar bem seguro. Então, eu vou passando, ó, no Vzinho do ponto. Passo o fio, pego mais 2. Eu vou passar em vários pontos, que é porque eu não quero mesmo que aconteça dele se soltar, né, por algum motivo. Então, quanto mais a gente passar aqui, mais seguro vai ficar.
Passei por mais ou menos uns 8 pontos aqui. Agora o que eu vou fazer é pular o último pontinho que a gente passou e eu vou voltar por uns 4 pontinhos. O excesso do fio agora que sobra, a gente pode cortar bem rente. E o resultado final da nossa mandala foi esse daqui. Olha como ela ficou super linda. Eu também fiz outra mandala usando essas outras cores aqui, ó. Eu vou até deixar aqui na mesa pra vocês, porque serve de sugestão aí de cores, se vocês quiserem usar, né, uma outra combinação de cores na mandala de vocês. Nessa daqui, essa segunda, né, é exatamente igual a essa. Vocês podem ver, ó, que a trama, né, o desenho da mandala é o mesmo, eu só mudei as cores. Então, a sequência de cores dessa daqui foi cinza, depois lilás, depois azul, depois verde e depois rosa. E aí, eu repeti mais uma vez todas as cores. Mandala pronta, né, pessoal? Eu amei essa combinação de cores que eu usei aqui, porque as cores, elas são bem vivas, então eu acho que faz um contraste bem legal. A minha mandala ficou medindo 14 centímetros aqui de diâmetro, tá? Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!